E aí, vamos criar um gráfico de linhas no Power BI com um eixo variável, aonde o seu usuário pode clicar aqui para ver os últimos 12 meses, tendo uma visão mensal das vendas dele, ou a visão do mês atual, dos últimos 30 dias ou dos últimos 7 dias, visualizando tudo por data, com um eixo dinâmico, devidamente ordenado, sem fazer muita maracutaia? Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E se você quer aprender mais sobre como usar essas ferramentas para resolver problemas reais de negócio, eu te convido a seguir-me aqui no YouTube, assim como no LinkedIn, no Instagram, e já me dá um like aí porque esse conteúdo vai valer a pena. Vamos lá? Então, se você deseja chegar nesse resultado visual, colocar esses períodos variáveis, conforme eu te mostrei agora, o caminho é criar uma tabela auxiliar em DAX para poder ter esses períodos e colocar nos segmentadores. Antes de mais nada, eu vou te mostrar rapidamente este modelo que eu tenho aqui. É uma tabela aqui. É um modelo com dados da Adventure Works, temos fatos de pedido, de vendas, temos um calendário e outras dimensões que não importam muito agora. Se eu pegar aqui um gráfico, vou filtrar aqui só 2024, pegando aqui o mês e o ano e no eixo Y colocar o valor da venda em reais. Temos aqui os valores, não está ordenado, mas está calculado aqui. Eu queria fazer essa demonstração aqui, te mostrar que tem o valor vendido calculado pelo calendário. Então, para poder montar essa visualização variável, eu vou começar aqui no meu modelo e eu vou clicar aqui em nova tabela e vou criar uma tabela usando o comando DAX. Eu vou chamá-la de períodos relativos. Essa tabela, ela vai se conectar à tabela de calendário, mas ela vai ter algumas informações a mais. Então vamos lá. O que eu vou fazer? O primeiro passo, para não perder, é um Select Columns na calendário, data. Vou fazer isso só para dar um Enter e salvar. Se eu fizer só isso, ele cria uma tabela colocando essas datas aqui. Como aqueles períodos são relativos, eu vou querer renomeá-los, eu vou querer colocar que data pertence a qual, e uma data pode estar em mais do que um período. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Nessa tabela de datas aqui, só essa coluna de datas da calendário, eu vou adicionar algumas informações nela. O primeiro período que eu vou gerar agora vai ser o período da semana atual. Um período onde todas as linhas serão mostradas por data. Então, eu vou adicionar aqui add columns nessa tabela, onde tem aqui, vou chamar o título. Para aparecer certinho no gráfico, eu vou chamá-la de -7D. Esse título, quando eu colocar lá no visual, eu quero que eles fiquem todos na ordem certinha. Então, eu preciso criar uma coluna para ordená-los. Essa coluna se chama ordem, título. Você pode dar o nome que você quiser. E você pode colocar o número que você quiser. Desde que haja uma única ordem para um único título, a correspondência de 1 para 1, a ordenação vai funcionar. E aqui vem um dos pulos do gato. Eu vou colocar uma coluna chamada eixo, que é o que eu vou colocar lá no eixo X, onde o usuário vê. Da última semana, o que eu quero que apareça para o usuário é a data formatada como DD/MM, DD, MM, YY.
E mais uma coisa, eu vou ter que ordenar este eixo também. E vou criar mais uma coluna chamada ordem eixo. E essa coluna aqui, ela vai ter a data. Sempre vai ter alguma data nela. No caso, como é de uma semana, vai ter a própria data. O que falta eu fazer aqui é filtrar no calendário só as datas que eu quero que sejam nisso daqui. Neste período, que são os últimos 7 dias. Vamos acrescentar aqui um filter na calendário. E na calendário eu tenho uma coluna chamada desvio data hoje. Essa coluna, ela contém o dia de hoje é o dia 0 nela. O dia de ontem é o dia -1. Anteontem -2 e assim por diante. Assim como amanhã é o dia número 1 e depois de amanhã número 2 e assim vai indo até as duas extremidades do calendário. Então, quando eu pegar -6, eu estou pegando hoje dos 6 dias para trás que existam ali. Então, ele vai ter que ser maior ou igual a -6 e o desvio data hoje tem que ser menor, igual a 0. Então, pega essa semana, olhando hoje para trás, os últimos 7 dias. Hoje é dia 24 de janeiro. Então, eu vou colocar dia 2025. Ó, então, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Ó, 7 linhas que temos aqui nessa tabela, que é exatamente o que eu quero, 7 dias. Então, agora eu tenho uma tabela que, se eu relacionar com o calendário, já vai começar a trazer. Mas eu quero trazer mais um período. Quero colocar pelo menos 2 opções, e aí o céu é o limite. Tá? Eu vou copiar todo esse conteúdo e eu vou usar o comando union para adicionar. Então, ó, coloquei um union aqui, add columns, copio tudo, colo. Por que copiar e colar? Porque eles já estão na mesma ordem, com as colunas, tudo certinho. Vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, chamado com -29. O título vai ser -30 dias. A ordem tem que ser uma ordem diferente. E o eixo e o ordem eixo eu vou manter. Com isso, é possível ver que, ó, o dia de hoje ele já compreende em 2 períodos, tanto da última semana quanto o do último mês, que são as 2 informações que o usuário vai poder filtrar. Tá? Vamos colocar mais algumas opções aqui. Vamos, além de colocar o desvio data hoje, eu vou colocar aqui uma coluna chamada desvio mês atual igual a 0. Esse desvio mês atual, do mesmo jeito que a data tem essa variação de -1 é ontem, o mês tem assim. Então, agora, nesse dia que eu estou gravando, é janeiro de 2025, tudo que tiver no mês de janeiro de 2025 é 0. E aí, dezembro de 24, -1, você já entendeu, né? Título, eu vou colocar aqui como mês, vamos colocar aqui uma outra ordem, e por enquanto aqui o ordem do eixo, o eixo aqui está com as datas. Perfeito. Vamos fazer mais uma opção agora para a gente mudar o eixo. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz com 10, 20 está certinho, ordem 30, esse vai ser a ordem 40. E agora, eu vou pegar aqui nos últimos 12 meses. Então, o desvio mês atual é maior ou igual a -11. E o desvio mês atual é menor ou igual a 0. O título vai ser aqui -12 meses. Agora nós vamos fazer uma coisa diferente. O eixo, eu vou deixar ele com o nome do mês e o ano. E a ordem do eixo, que em todos os exemplos anteriores era só uma data,
Eu vou colocar aqui ela como end of month, a data, e 0. Por quê? Em todos os exemplos anteriores, o eixo ele tinha só uma data, então ele vai ser ordenado pela própria data que é. Já nesse caso, todos os dias de janeiro vão estar com o mesmo texto, janeiro/25, por exemplo. Na coluna de ordem, é preciso que tenha uma relação de 1 para 1, para que eu use uma outra coluna ordenando. Desta forma, eu preciso traduzir para o começo ou para o final do mês, o que nesse caso é indiferente. Então, perfeito. Vamos reduzir aqui. Deixa eu pegar a data de hoje, 24/1. Ó. Data de hoje, ela vai aparecer em 4 opções diferentes para o usuário, que são mês atual, menos 7 dias, menos 30 dias, menos 12 meses. Vou acertar aqui já através desta opção que existe, que é ordenar por outra coluna. Vou clicando aqui no título, vou clicar ordenar ela por ordem título. Se eu não fiz errado, vai deixar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o eixo. O eixo eu ordeno por ordem eixo. Pode ver aqui. Deu certinho. Vamos conferir algumas informações. Vamos pegar aqui uma tabela para que eu coloque aqui. Eu tenho 2024 aqui. Eu vou querer... Depois eu vou tirar esse filtro aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui nas colunas do mês e o ano. Ok. E aqui eu vou colocar a venda em reais. Isso aqui eu só estou colocando aqui para poder exibir depois o resultado e dar uma comparada. Deixa eu corrigir um detalhe na calendário, que é o mês-ano, tem que ser ordenado por mês-ano, aí ele vai ficar certinho. Beleza. Então está aqui. Vou criar agora o visualização para o dado que eu estou, o objetivo deste trabalho. Não esquece, essa tabela que está aqui do lado, ela está aqui para eu conferir os dados. Eixo X. Vou ter que colocar eixo. E agora, eu vou colocar o valor da venda e vai dar bem errado. Se você está prestando atenção, você vai saber o que está acontecendo. Aqui, ó, trouxe tudo para mim e também trouxe todos com o mesmo valor. Porque eu não criei o relacionamento ainda. Então tá aqui, ó, períodos relativos. Vamos dar uma diminuída aqui. Então, ó, eu vou ter que criar um relacionamento entre a calendário data com esta calendário data aqui, ó. É um relacionamento de 1 para muitos, relacionamento ativo, certinho. Quando você cria essa tabela aqui, se você criar ela só com o primeiro e criar o relacionamento, ele vai acabar gerando um 1 para 1, que não é muito legal, né? Se você puder, já crie com o Union pelo menos 2 opções, se o relacionamento vai correto, ou depois você volta lá e acerta o relacionamento. Agora, eu vou pegar aqui um segmentador de blocos. Fazer uma coisa, copiar essa formatação e colar aqui, só para ele já ficar com as bordas e tudo. O que eu vou colocar neste segmentador aqui? Eu vou pegar do períodos relativos o título. Já vamos ajeitar a formatação dele. Seleção única e já vamos colocar aqui um forçar seleção. Beleza, o número ainda não está correto, já vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Períodos relativos está aqui, pedido venda aqui. A direção do filtro cruzado não estava correto, estava com que o calendário
filtrava o período dos relativos, por isso que o número não veio correto, mas agora veio. Então, vamos ajeitar um pouquinho a segmentação aqui desse visual. Layout. Vou colocar aqui 4 colunas. Vou colocar aqui também sem tela de fundo. Vamos ver até onde eu consigo colocar aqui. Então, se eu colocar aqui este gráfico aqui, vou arrastar isto para cá. Vamos ajustar o título aqui. Eu vou colocá-lo à esquerda. E aí, eu vou colocar este filtro aqui. Preciso ainda trabalhar um pouquinho mais a formatação aqui. Vamos acertar aqui, título, subtítulo, divisor. Vamos aumentar aqui até onde for possível. Aqui. Não tem muito espaço, mas conseguimos aqui colocar. Vamos aqui acertar ainda o visual, divisor. Vamos tirar aqui, subtítulo. Beleza, eu só preciso ter um espaço para que esse filtro caiba aqui em cima. E aqui falta uma coisa. Classificar em ordem crescente. Aquelas ordens de título eu coloquei 10, 20, 30, então eles vão estar aparecendo aqui, ó. Então eu cliquei em 7 dias, está vindo dos dias 18 a 24. Menos 30 dias está vindo do dia 26 do 12 até dia 24. Possivelmente dia 25 não tem dados ali, 25 do 12. Mês 1 de 1 de 2025 até no dia 30. É uma base de exemplo, está com uma venda no futuro. Mas até agora nós vimos aqui todos eles com o eixo, com a venda, com o dia. Vamos ver se agora vai mudar para o mês certinho. Fevereiro de 24, março, abril, maio, junho. Então, com esse trabalho visual aqui, com esse tipo de medida, com esse tipo de recurso, você consegue montar esse visual onde o eixo vai ficar mudando conforme a seleção e o teu usuário vai conseguir selecionar dinamicamente o período que ele vai querer ali e você vai alterando essa informação para ele. Quando a gente está falando da venda por ano, talvez não seja relevante o dia a dia, mas na última semana está sendo relevante. E as outras medidas que você incluir aqui também vão ser respeitadas com esse filtro aqui, porque essa tabela está conectada na calendário. Então, muito obrigado por assistir até aqui, deixa um like, me segue também no LinkedIn e nas outras redes, e até a próxima.